no Salmo 27, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que eu peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Amém? Porque Ele é a nossa luz, porque Ele é a nossa salvação. Nós amamos estar na presença dEle. Amamos cantar louvores a Ele. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo,
Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, me deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo. Mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de sombras, escala
montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para a sombra, escala montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa mais 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Eis-me aqui, prostrado outra vez, pra tudo entregar, pra tudo entregar. Leva-me perto de Ti, Senhor, anseio por Ti, anseio por Ti. Eu me rendo. Enche-me da graça e do Teu amor, sacia meu ser, sacia meu ser. Abraça-me, ouve o meu clamor. Fala pra mim, eu me rendo, eu me rendo pra conhecer-te mais, pra conhecer-te mais. Vento de poder sopra em meu viver, faz Teu querer, faz Teu querer.
nos rendemos diante de Ti, Senhor. Pois nós precisamos de Ti, precisamos da Tua palavra, precisamos do Teu Espírito Santo, nos guiando, nos conduzindo, nos transformando, Pai. Nos rendemos diante de Ti, Senhor. Nos prostramos e deixamos tudo aos Teus pés, Senhor. Não resistiremos à voz do Teu Espírito Santo, Pai. Fala conosco, Pai, é o que nós Te pedimos. Te adoramos em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja. Pode sentar. Bom dia, queridos. Agora a gente continua nosso tempo de adoração a Deus por meio dos nossos dízimos e ofertas. Aquele privilégio nosso como membros dessa igreja, de sustentar o ministério que acontece aqui. Se você é visitante, não temos expectativa nenhuma de que você contribua. Por favor, não se sinta constrangido a hora que passar a sacolinha da oferta. É um privilégio nosso como membros da igreja. Vamos adorar a Deus, agradecer a Ele pelo que tem feito em nossas vidas. Vamos orar mais uma vez? Quero convidar você a abaixar sua cabeça para que a gente possa orar a Deus. Senhor Jesus, o Senhor nos criou para dependermos de Ti. Para dependermos da Sua sabedoria, por meio da Sua revelação, ouvindo aquilo que o Senhor tem a nos dizer. E também depender dos Seus recursos, Senhor. E quando a gente oferta, a gente agradece porque o Senhor tem nos sustentado como um ato de consciente de quem diz, eu sei que tudo isso veio das suas mãos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. Dá a nós como igreja a transparência, a sabedoria de lidar com esses recursos de uma forma que honre e glorifique o seu nome. Continue a dar sabedoria para toda a equipe administrativa que cuida disso aqui, dos recursos na nossa igreja. Senhor, por favor, continua a sustentar eles, Senhor, nesse trabalho de gerenciar os recursos que o Senhor tem colocado nas nossas mãos. A gente pede no seu santo nome, Senhor Jesus. Amém. Amém. Gente, muito bom a gente poder estar reunidos aqui para louvar, adorar a Deus. E eu queria cumprimentar aquelas pessoas que nos visitam pela primeira vez. E a gente tem alguns presentinhos para entregar para você se você nos visita pela primeira vez. Então, se você é um visitante, está pela primeira vez aqui na Nova Aliança, eu queria convidar você a se colocar em pé rapidinho, só para a gente poder te enxergar, entregar um presentinho aí no lugar onde você está. Temos alguém hoje que nos visita pela primeira vez? Todos da casa. Então, todos da casa sejam muito bem-vindos, que Deus fale ao nosso coração, que o culto possa ser um tempo de edificação, construção dos nossos corações em Jesus. Nós temos alguns avisos rápidos aqui sobre o nossa agenda da igreja. Então, reunião de mulheres nesta terça-feira é a reunião da tarde. Mulheres, então, se reúnem às 14h30, não pela noite. 14h30, mulheres. Homens, na quarta-feira, 17h30. Aqueles que assim puderem, então, podem vir às 17h30 e já ficarem conosco com o restante da igreja para a gente poder estar se reunindo para a reunião de oração às 19h30 também na quarta-feira. Se você puder estar conosco, vai ser um tempo muito especial, tem sido sempre muito, muito gostoso a gente estar orando juntos. E no sábado, se você é jovem, adolescente, voltamos com as nossas reuniões regulares depois de um hiato aí diferente ao longo do mês de maio. Adolescentes de 13 a 17 anos se reúnem das 18 às 22 no sábado, jovens a partir de 18, enquanto você se sentir jovem,
a partir das 19h30 até as 23 horas no sábado também, tá bom? Então, se você quiser estar conosco, você é nosso convidado. Temos sido convidados pela MEAB, juntamente com Perspectivas e Via, para a conferência O Coração de Deus para os Muçulmanos, que vai acontecer na sexta-feira, às 19h30, e no sábado, às 8h30. Se você tiver interesse, é um convite que eles estão fazendo para todos nós. O QR Code está sendo disponibilizado aí. Se você quiser se inscrever, a inscrição você pode fazer aí com o QR Code. Quer ter mais informações? Manda mensagem para a Secretaria da Igreja. Eles vão ter o link para você poder se inscrever. Vão ter mais informações para te passar. Mas é uma conferência onde vai estar tratando sobre os movimentos muçulmanos, o que Deus tem feito em meio aos muçulmanos. Se você tem interesse com esse tema, estamos vindo da conferência missionária aí. Se Deus tocou seu coração de alguma forma com relação a esse tema, então, por favor, entre em contato com a Secretaria da Igreja, que eles vão te passar mais informações, tá bom? No mais, temos o curso de integração. Se você tem se reunido conosco e entende que é o momento de fazer parte dessa família, tomar um prazo de compromisso conosco, o curso de integração é o lugar para você, se você já se batizou. Se você tem interesse, também, Secretaria da Igreja é o lugar onde você vai ter mais informações, vai poder se inscrever e provavelmente no segundo semestre vamos estar dando início ao curso de integração, tá bom? Agora a gente vai orar despedindo os alunos, os professores da escola dominical. Quero convidar você, junto comigo, a abaixar a sua cabeça para que a gente possa estar orando e pedindo a bênção de Deus nesse momento. Senhor Jesus, eu quero te agradecer pelo privilégio que é estudar a sua palavra. E eu quero pedir que o Senhor possa estar abençoando esse tempo que nós vamos ter como igreja, onde somos expostos à sua palavra, tanto adultos aqui por meio da vida do pastor Robson e todos os alunos da escola dominical com seus professores. Faz ser um tempo de bênção, de edificação, onde existe salvação, Senhor Jesus. A gente pede disso no seu santo nome. Amém. Então, alunos e professores podem ir para suas salas e a gente vai ter a exposição da palavra com o pastor Robson. Pastor, Deus abençoe. Bom dia. Primeiro alôzinho que eu queria dar ainda, além desse bom dia, é lembrar, tivemos no final de semana passado nossa conferência missionária. Se você ainda não fez o seu compromisso de oferta missionária, é muito importante que você o faça, para você estar orando sobre isso, considerando sobre isso, que você não perdesse essa oportunidade. É muito importante, o quanto antes esses compromissos são firmados, o nosso conselho missionário pode trabalhar no seu orçamento missionário. Nossos missionários dependem que a gente dê a continuidade a partir daquilo que a gente oferta, daquilo que a gente se compromete. A igreja trabalha com o resultado, aquilo que Deus pressupõe no seu coração. Então, por favor, seria muito importante que você fizesse seu compromisso o
quanto antes, para a gente poder. Há formas, a forma física, você vai encontrar ali na recepção, deve ter algum cartão, se não na recepção de lá, o cartão de compromisso, e há também a forma virtual que você pode encontrar, ou você entra em contato aqui com a igreja, com a secretaria, para que ele te passe informações de como proceder, tá bom? Muito bem, queridos. Essa semana tivemos um tempo de dor também. Nos últimos 3 anos, eu acho que não teve uma quarta-feira quase, que na reunião de oração a gente não orou pela Gabriele. E aprove a Deus chamá-la para si nessa última quarta-feira, à noite. E foi essa quarta-feira, reunião de oração, foi a última vez que oramos por ela aqui. 1h30 depois, ela tinha um encontro com Jesus, depois de estarmos orando aqui por ela. E a gente ora pelo Gernot, e eu quero, talvez alguns de vocês não conheçam, hoje o Gernot se faz acompanhado do Marcos, que é filho, da Valéria, que é a nora, do Pedro, que é o neto. Pedro, não é Pedro? Eu não estou perdendo o nome aqui, eu tenho tanto nome na cabeça que meu HD aqui fica ocupado demais, eu fico tentando guardar o nome de todo mundo. Mas que Deus conforte o coração de vocês. Foi uma longa jornada, né? Mas a gente agradece a Deus que Deus cuidou, Deus acompanhou. E como eu compartilhei um pouquinho no momento de despedida, eu creio mesmo que Deus tem aquele que Ele chama para si e aquele número que vai se completar um dia para completar a mesa das bodas do Cordeiro, né? Então, cada um dos filhos de Deus que sai daqui é um vazio que fica aqui, mas é um convidado a mais que chegou lá na mesa, né? E lá, por isso que a Bíblia diz que há alegria nos céus, quando aos olhos do Senhor é preciosa a morte dos seus santos, diz a palavra do Senhor. Então, a mesa lá vai se completando, os vazios aqui vão ficando. Mas para a gente que fica aguardando também o nosso dia de encontrar com o Senhor, fica a dor da saudade, o vazio que é muito difícil, mas que a gente conta com a graça e a misericórdia de Deus para nos fortalecer para isso. Vamos orar mais uma vez, para que Deus nos fale pela sua palavra. Pai amado, Tu tens sido bom para nós. A gente cantou agora há pouco, Tu tens sido tão bom. O Teu amor é tão ousado, tão maravilhoso, que vai nos buscar, Pai, da perdição, da falta de sentido na existência, para podermos encontrar compreensão, entendimento, ânimo, propósito, quando entendemos que a eternidade é o propósito maior da criação. E nós Te agradecemos porque, enquanto hoje nossa adoração ainda é imperfeita, chegará o dia em que a perfeição da comunhão se estabelecerá na presença do Senhor. E assim a gente Te agradece pela vida da Gabriele, que hoje está diante de Ti, junto com outros amados que já partiram. E assim, Deus, o número dos salvos vai se completando, até o dia que o Senhor em glória volte para resgatar que aqui ainda estarão na terra, para que possamos encontrar com o Senhor e completar e participar das bodas do Cordeiro. Pai, agora rogamos em nome de Jesus que o Senhor nos fale pela Tua palavra, que nos fortaleça, nos abençoe, nos alimentando com a verdade do Senhor, que deve marcar, que deve transformar, que deve envolver a nossa vida como um todo. Fala com a gente, nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Fui, de certa maneira, provocado a refletir e pensar um pouco no que vou compartilhar hoje de manhã, porque estamos juntos, alguns dos pastores da igreja que podem, né? Nem sempre é possível para todos nós, mas a gente lê alguma coisa juntos, um livro juntos, e a gente se encontra às terças-feiras à tarde para orar e compartilhar. E a leitura desta semana, ela falava um pouco a respeito dessa santidade que emana do interior. E eu quero refletir sobre algumas coisas, e algumas das ideias, claro, emanam um pouco desta leitura, mas refletindo um pouco a respeito daquilo como há uma batalha pelas nossas mentes, constante. E ela se estabelece desde a criação. Eu quero compartilhar com você, veja, por exemplo, esse contraste
Veja como as Escrituras nos apresentam no Salmo 8 a perspectiva da criação do homem, da humanidade, o que ela representa. E o texto, o Salmo diz assim: quando contemplo os céus, obra dos teus dedos, e a luz das estrelas estabeleceste, contemplando o que é chamado a revelação natural na própria criação. Que é o homem que dele te lembres? Diante da grandeza de toda a criação, o que é o homem? E o filho do homem que o visites? Quase comparando, dizendo assim, diante de toda a grandeza das coisas criadas, o que é o homem? E é muito interessante porque esse conceito, vamos trabalhar um pouquinho sobre essas ideias, eles vão sendo minados constantemente e na perspectiva divina, e essa perspectiva do salmista, ela não é estranha à percepção muitas vezes que o homem tende, a humanidade tende, e nos tempos recentes, muito interessante, essa semana ainda ouvi uma entrevista e um homem dizia mais ou menos assim: talvez não seja mal que a humanidade desapareça, porque em pouco tempo a Terra recuperaria o meio ambiente e voltaria a ser um paraíso sem o ser humano. Veja que interessante isso. O texto continua e diz assim: fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste: ovelhas e bois, todos, e também os animais do campo, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre a senda dos mares. Eu fiz de propósito, eu usei a revista atualizada, porque aqui diz um pouco menor do que Deus. Versão NVI, se você tiver com o texto aberto, com a NVI, você vai ver que fala dos anjos ou dos seres celestiais, porque a expressão aqui para Deus é uma expressão Elohim, que também, hebraica, que também na versão da Septuaginta, que é a tradução para o grego, ela foi interpretada também como seres celestiais. De qualquer maneira, todo esse escopo está dentro, mas é claro que há uma distinção entre Deus e os seres celestiais, mas a ideia é que o homem está colocado um pouco menor do que tudo isto. Mas eu usei esta versão propositadamente, porque quando a gente para e compara com o texto da tentação de Eva em Gênesis capítulo 3, você diz assim: Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. Veja que contraste há nesses dois textos. Eu não sei se você percebeu, mas veja uma dica para você aqui. Veja esse destaque em cor azul: por um pouco menor do que Deus. Mas a tentação é: vocês serão como Deus. É muito interessante como essa tentação está sempre presente. E ela influencia culturas, influencia pensamento, influencia raciocínio. E é muito interessante, você conhece essa figura, talvez você já ouviu essa figura aqui. Essa figura é a pintura de Michelangelo no Capela Sistina, no teto da Capela Sistina, muito famosa, lembrando a criação do homem. E ela chama atenção exatamente porque parece que o homem é uma extensão de Deus. E segundo alguns que interpretam essa pintura, esta mulher que está ali embraçada com outro braço de quem seria a pessoa de Deus, seria a figura de Eva, que ainda faz parte do pensamento de Deus, que faria parte da criação posteriormente como companheira idônea, assim diz o texto bíblico. Mas é muito interessante porque esse conceito da expansão de Deus é uma ideia bastante presente, especialmente em religiosidade oriental. É chamado a influência do panteísmo. E hoje em dia as nossas culturas ocidentais estão cada vez mais sendo direcionadas para pensar dessa maneira. O que é panteísmo? Panteísmo é a ideia de que toda a criação
é uma extensão da expressão de Deus. Ou seja, Deus está presente e é uma extensão de todas as coisas. Há influência disso, por exemplo, às vezes inclusive no pensamento animista, as religiões tribais, o Deus da árvore, o Deus da mata, o Deus do vento. E é interessante como essa ideia, ela vai permeando todas as coisas, porque ela vai trazendo essa divinização de toda a criação, no sentido que ela é uma expressão do próprio Deus. Deus se confunde com as coisas criadas, o Criador e criação vão se tornando a mesma coisa. Eu me lembro ainda com o meu tempo de adolescente e jovem, como inclusive dentro do ambiente evangélico, muitas vezes algumas composições de músicas evangélicas, às vezes traziam esse conceito. Eu me lembro de uma cantata que dizia assim: Ele é o ar e eu corro, Ele é o vento e eu voo, Ele é a grama e eu corro, Ele é quem eu procuro. Mas era assim um conceito que permeava a própria expressão da criação. Você vai encontrar isso no hinduísmo, você vai encontrar isso no budismo, você vai encontrar, por exemplo, no hinduísmo, toda a perspectiva das coisas que existem no universo fazem parte de uma mesma variação, e não há um contraste em criador e criatura, mas todos somos ligados. E impressionantemente como dentro do hinduísmo você pode, dependendo da casta que você está, se você não tem uma vida muito boa, muito correta, você pode reencarnar numa casta inferior, mas não só numa casta inferior, você pode encarnar ou reencarnar-se, por exemplo, como um animal. Eu me lembro, ainda alguns anos atrás, num encontro onde eu estava com alguns missionários da Missão Amém, e ele me mostrava algumas fotos de um missionário dentro de um lugar de religiosidade assim, onde o cidadão, pasmem, trazia na coleira uma macaca, literalmente uma macaca desse tamanho, na coleira. É cômico se não fosse trágico. E ele tinha a convicção que era a sua esposa que tinha reencarnado. Ele trazia a esposa na coleira, como um macaco. A ideia e essa expressão do panteísmo avança, mas é muito interessante que este autor do livro que a gente estava lendo chama a atenção dessa figura para nos lembrar esse detalhe. Os dedos não se tocam. Há uma distinção entre a conexão, ela não é uma simples extensão, mas ela é um reflexo, o homem sim, a imagem criada, a imagem de Deus. E a imagem de Deus não tem a ver com a aparência física, mesmo que a Bíblia use expressões assim como os braços de Deus, as mãos de Deus, a gente chama essa teologia de antropomorfismo, e ele não é e não quer dizer que Deus tem essa aparência corpórea que você tem. Deus se encarnou em Jesus Cristo, esse sim tem uma expressão corpórea. Mas o Deus eterno, Deus Pai e Espírito Santo não tem essa expressão corpórea. No entanto, a imagem de Deus tem a ver com intelectualidade, moralidade, essa capacidade de crescer, de aprender, de avaliar as coisas do aspecto moral. Todas essas coisas embarcam. Portanto, a pergunta é se as Escrituras e a nossa mente não tem que ser firmada, não no sentido do panteísmo, mas o teísmo. O teísmo não é necessariamente uma cópia, esse conceito, daquilo que o cristianismo é. Mas é um conceito de que há um Deus criador e há uma criação. Há um Deus que governa sobre tudo isso, distinto de um outro aspecto que é chamado deísmo, que é a ideia de que Deus criou, mas abandonou, mas o teísmo ainda pressupõe que nós estamos diante de um Deus real e presente. Isso tem a ver com o que a gente chama, e eu quero explicar um pouquinho disso para poder depois entrar no texto bíblico, que a gente chama de cosmovisão. E a cosmovisão tem a ver como verdadeiramente eu compreendo Deus. Como é que eu enxergo a realidade? Como é que eu interpreto a realidade? Como entendo o que vejo? Veja uma definição de cosmovisão, depois vou exemplificar como isso acontece. Cosmovisão é a visão que uma pessoa tem de seu mundo, seu cosmos. É a maneira como ela compreende, interpreta as coisas que acontecem, com ela e com outras pessoas. É a maneira de a pessoa compreender a vida e o mundo que vive. É a convicção da pessoa quanto ao que é real
e ao que não é. Veja, eu vou mostrar um exemplo a você, muito interessante. Eu tive um professor de antropologia missionária que ele tinha crescido na Índia. Ele contou uma história muito interessante. Ele disse que os primeiros missionários que chegavam à Índia, em certa região, eles faziam assim, eles compravam uma propriedade e faziam uma base missionária, um lugar cercado, e mais ou menos era dividido assim, havia a casa do missionário e sua família, tá representado no número 1. Número 2, muitas equipes missionárias tinham missionárias solteiras, e isso na história de missões é muito interessante, porque muitas vezes pessoas solteiras vão ao campo missionário, e ali estavam então as missionárias que ficavam naquela outra casa, e normalmente assim, havia um lugar de reunião, de culto, de adoração, uma capela, um depósito de ferramentas e uma garagem para os carros. Ora, era usual que muitas vezes a vida estabelecesse assim, por questão de segurança e tudo mais, e as pessoas que estavam em volta, os locais, começaram a usar a expressão e chamar o missionário de Dora. Essa expressão, na língua deles, eles usavam a expressão Dora. E a vida seguia. Muitas vezes o missionário, por exemplo, ia até a cidade para fazer compras, pegava seu carro, família fica em casa, esposa cuidando, preparando, cuidando de filhos, chama uma missionária solteira e pergunta: vocês querem alguma coisa da cidade? Você precisa de alguma coisa? A missionária solteira diz assim: olha, se eu puder ir junto, então venha junto, vamos juntos. Então, muitas vezes o missionário ia para lá e para cá, assim. Como é que os indianos olhavam para isso? Os indianos olhavam mais ou menos assim, porque eles tinham um conceito interessante para usar a palavra Dora. Primeiro, para eles, uma propriedade assim, a casa era para o homem e a primeira esposa. A segunda casa era da primeira e segunda esposa, numa cultura de poligamia. Eles tinham a capela para os seus cultos. O hinduísmo é repleto de divindades, milhares de deuses, e havia a sua capela então de adoração, e normalmente os depósitos de ferramentas e garagem. E parecia que muitas vezes para esses, quando o missionário ia à cidade, ele levou a segunda esposa ou a terceira esposa para passear e deixou a primeira esposa em casa. Dora era o senhor da terra, como eles conheciam, que tinham mais ou menos uma estrutura de morada assim. Esta ideia de como cosmovisão significa a forma como eu interpreto as coisas e vejo a realidade. E sem que eu perceba, a outra pessoa está interpretando uma coisa de maneira diferente. Nós ouvimos, e ouvi muitas vezes isso, que um dos grandes desafios na obra missionária é exatamente levar a palavra de Cristo de tal forma que ela transforme a profundeza do ser e transforme o que a gente chama da cosmovisão interior. Por que estou dizendo isso? Porque nós, seres humanos, temos uma tendência muito forte de buscarmos algum conceito de santidade numa perspectiva, numa cosmovisão que seja simplesmente avaliada, interpretada e balizada pelas aparências exteriores. A vida monástica, por exemplo, os mosteiros e os monges, começaram primeiro com chamados ermitões, ou ermitãos, qual será a melhor palavra? Mas o ermitão era o cidadão que vivia sozinho. A palavra monástica vem exatamente de uma palavra grega que quer dizer vida solitária, ser solitário. E o primeiro dos homens na história citado é um homem chamado Santo Antão. O Santo Antão, lá por volta do ano 300, ele começou esse movimento monástico dentro do Egito. E Santo Antão foi primeiro com a vida de ermitão e depois com um certo grupo em sua volta, e depois daí para frente os monastérios aparecem. E Santo Antão desenvolveu uma espiritualidade muito estranha dessa aparência. Em vez do ide que havia o Senhor Jesus ordenado, vamos a todo mundo e faz discípulos, ele diz: não, eu vou me separar das pessoas. Veja que interessante isso. Em vez de ir, separar-se. Santo Antão olhava para tudo que para ele significava como virtude, como orgulho e vaidade, como virtude que deveria ser abandonada e construída sobre outro patamar.
Por isso, Santo Antão, que segundo a história viveu até 105 anos, a partir dos seus 20 anos, quando começou a sua vida de ermitão, nunca mais tomou banho, porque isso era vaidade, nem lavou seus pés, e segundo a história, vestia-se com uma roupa de pele por baixo e couro por cima, a qual, segundo a história diz, nunca trocou. Provavelmente com 85 anos de vida deve ter apodrecido, talvez tentou uma nova. E Santo Antão é conhecido também na história como ele, a sua presença, quando chegava perto, todo mundo percebia a distância. A rota de santidade muitas vezes está calcada sobre alguns desses princípios de aparência. E exatamente essa cosmovisão que hoje permeia e vem marcando a humanidade, que vem transformando e que vem nos enganando a respeito da dinâmica da nossa própria vida com Deus em suas sutilezas. Ficamos apostando de que é possível construir, que a nossa espiritualidade está calcada em certos sinais de aparência exterior. É preciso, e quero falar um pouquinho hoje, sobre refazer uma errônea rota de santidade a partir de Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Porque é preciso fazer morrer, nascer de novo uma nova cosmovisão. Ou seja, não podemos pensar que o cristianismo significa simplesmente uma mudança de conduta exterior, sem que essa implique numa mudança interior. A gente aqui, como Carlos Eufrides, conviveram com o seu tempo no campo missionário, com grupos indígenas, e o grande drama de muitas vezes eu vi isso, e desse missionário também, que nos deu aula, ele falava sobre isso, você descobre que as pessoas podem começar a imitar a vida cristã, eles aprendem a participar de um culto, eles aprendem às vezes a cantar, eles aprendem até a orar, mas às vezes no escondido, lá onde o missionário não vê, ele pode fazer uma cerimônia, por exemplo, de adoração aos seus ancestrais, porque algo não foi transformado lá no fundo da sua vida. Estou usando exemplos extremos para depois nós remeditarmos sobre as sutilezas da nossa própria vida, refazendo uma errônea rota de santidade. Paulo começa escrevendo assim aos Romanos, uma igreja de gente muito diferente. Lá em Roma, gente de vários lugares do império, alguns encontrando agora a sua vida com Cristo, sendo transformados, experimentando uma nova dinâmica de vida. E Paulo diz assim, portanto, irmãos, rogo-lhes pela misericórdia de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amolde aos padrões deste mundo. E se Paulo tivesse parado aqui, a gente poderia quase imaginar que estamos presos dentro da mesma dinâmica dessa cosmovisão da aparência, da mudança de comportamento, do apresentar-se simplesmente a Deus e de alguma maneira isso representar uma forma de sacrifício. É tão interessante que no cristianismo católico romano, por exemplo, o conceito de missa é um conceito sacrificial. A presença à missa é sacrifício. E isso foi se construindo através dos séculos. E a gente percebe isso quando a gente ouve expressões que se transformam em populares. Você já viu essa expressão assim? Já fui à igreja, já cumpri a minha obrigação. Percebe? Mas eu te pergunto, quando a gente acabar daqui uns 30, 40 minutos e você for para casa, qual vai ser o seu sentimento? Já cumpri a minha obrigação. Agora é almoçar, dormir de tarde, ver um futebolzinho e acabou para se recuperar, para encarar a segunda-feira. Já cumpri a minha obrigação. Você percebe como a gente pode assumir uma espiritualidade de formalidade, de agenda, que ela realmente significa só como se fosse assim, mais ou menos bater o ponto. Já cumpri a minha obrigação. Mas o texto não para aqui.
Você deve lembrar que ele continua assim. Mas transformem-se. A palavra metanoia, a palavra de metamorfose. Transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Vamos trabalhar um pouquinho rapidamente sobre algumas das ideias desses 2 versículos. O primeiro chamamento que Paulo faz aos cristãos de Roma é dizer: vocês percebem que apesar das suas diferenças, vocês agora deveriam olhar uns para os outros como irmãos. Rogo-vos, pois, e o termo é usado intencionalmente, rogo-vos, pois, irmãos. A questão e o conceito de fraternidade, de irmandade, ela tem que provocar em nós um sentimento diferente na presença uns com os outros. Eu me lembro como esse conceito, ele é tão necessário ser resgatado. Eu frequentei por algum tempo uma igreja quando estava estudando fora do país, nos Estados Unidos. Isso já fazem agora quase 30 anos atrás. Mas eu me lembro de uma igreja em que algumas coisas eu já comentei aqui. A igreja que eu fazia parte, mesmo, que a gente até participou do conselho missionário, era impressionante quando acabava o culto. Todo mundo desaparecia rapidamente da igreja. Era um desaparecimento rápido. Você quase não conseguia ver as pessoas. Acho que eu já comentei isso, que no inverno, a recepção da igreja fazia um grande favor. Lá na entrada da igreja, havia a identificação das chaves dos carros, e na região de Chicago, fazia bastante frio muitas vezes, lá eu cheguei a pegar -30, abaixo de zero, aquilo foi realmente espantoso, né? Mas a gente deixava a chave do carro lá na recepção, e a recepção, quando chegava assim, uns 10 minutos de acabar o culto, eles iam para cada carro e ligavam o motor, lá no estacionamento da igreja. Os carros ficavam ligados para o motor aquecer e o aquecimento do carro estar eficiente quando é hora de ir embora. Então, era o grande favor que a recepção fazia, é deixar os carros aquecidos. E todo mundo podia sair rapidinho da igreja, entrar no carro e para casa. Já cumpriu a obrigação. Por que se relacionar? E aí, nessa outra igreja que nós somos algumas vezes, é até interessante, porque essa é a mesma igreja que agora a gente conversando antes da viagem, o Rodrigo e a Júlia Cota, quando mudaram, estão na mesma região que eu morei, eu disse para ele: olha, essa igreja é uma igreja muito legal. E ele foi lá, eles estão frequentando lá. E eu me lembro que o pastor dizia assim, chama-se Harvest, e o pastor dizia assim, quando acabava o culto: o primeiro a chegar no estacionamento perde. Como se fosse uma competição. Sabe aquela brincadeira assim de criança, né? O primeiro que chegar perde. Para todo mundo ir devagarzinho para ter tempo de se ver. Diferenças reais, e é importante lembrar, são reais. Nós somos diferentes. Eu tenho um jeito diferente. Você tem um jeito diferente. Você tem assuntos diferentes. Você tem preferências. Você tem coisas que você gosta e outro não gosta. Achei interessante, ontem os jovens tinham um programa especial aqui, para assistir o final da Champions League, né? Assistiram aqui na igreja. Aí eu pensei assim, nossa, vai estar cheio, né? Não estava cheio, porque muitos deles não estão muito preocupados com a Champions League, alguns sim, outros não. Depois, mais tarde, tinha a reunião, aí estava cheio. Aqueles que gostam de futebol estavam aqui. Sabem escalação, sabem isso, sabem aquilo. Para outros, meu amigo, se não tiver futebol a partir de amanhã, a vida não muda um pingo. Outro já vem com a camisa do time, quando o teu time joga, aparece no culto aqui com a camisa do time. Coisas que nós somos diferentes. Mas nós precisamos olhar uns para os outros como irmãos. Irmão significa se interessar. E quando a gente acaba o culto aqui, eu sei que você está com fome, está louco para ir para almoçar, e tem talvez gente te esperando em casa, e tem gente esperando você para o almoço, mas lembre-se que tem um irmão que precisa de um abraço, que precisa de um cumprimento, que talvez se você dedicar um pouquinho de tempo mais para conversar, você vai descobrir algumas das coisas que conectam vocês mais do que você imagina, que algumas coisas interessantes a serem descobertas. Isto faz
a transformação de um mundo que aposta na individualidade, que aposta num tipo de ermitão social, que não admite que ninguém chegue muito perto da sua vida. Ele é um porco espinho, porque especialmente não admite nem considera a hipótese que alguém possa fazer perguntas indevidas ou até fazer sugestões de mudanças que você não quer ouvir. E especialmente na família de Deus, talvez alguma exortação a respeito da nossa conduta de vida cristã. Quando a nossa vida começa a se afastar de Deus, nós queremos nos afastar das pessoas. Agora, irmãos, diferentes histórias. Mas se somos filhos de Deus, temos o mesmo destino. Por causa do amor do Senhor. Não é pela sua virtude, não é por ser simpático, muito bacana, não. Mas por causa do amor de Jesus Cristo. E eu preciso começar a olhar para essas coisas e pedir: Senhor, há uma espiritualidade que a ser cultivada, uma santidade a ser buscada, que começa por olhar para quem senta ao meu lado como irmão. Que é diferente. Que talvez não goste do que eu gosto, que talvez tenha uma conversa meio chata, mas que merece a minha atenção. Quando você corre rápido para casa, você perde a oportunidade de descobrir a beleza e a grandeza da família de Deus. Em segundo lugar, o texto nos aponta que a adoração, veja, nós tivemos agora um momento de adoração. E essa hora do canto é uma hora muito interessante, porque ela pode trazer à sua lembrança algumas coisas que te incomodam. Primeiro, você pode pensar assim: tanto tempo de pé é dose, né? De pé, 3 músicas. Você já mexe a perna para cá, mexe a perna para lá. Às vezes você, em vez de estar adorando, você está pensando no teu conforto, no teu desconforto. Se você está idoso, se você não está muito bom das pernas, sente-se, não tem problema nenhum. Mas como é interessante, como a nossa adoração pode ser comprometida simplesmente porque nós estamos olhando não para Deus, mas sobre nós mesmos. E quando tu canta a música aquela que você não conhece? Oh, que coisa chata essa música, eu nem sei cantar. Quando traz uma música nova, não tem um certo desconforto? A gente fica assim, nossa, até de pegar aquela música e ficar familiarizado, ela continua meio estranha. Ou se, por exemplo, o instrumental não é do teu gosto. Você talvez é daqueles que não gosta do toque da bateria ou do contrabaixo muito alto, ou seja o que for, ou do solo de guitarra que te estranha. Talvez para você o melhor fosse só o piano acústico, ou que só melhor ainda se fosse um órgão de tubos. Isso seria o melhor de todos, o mais espiritual de todos. E assim nós vamos sendo marcados por essas coisas que transformam a nossa adoração em simplesmente uma ótica daquilo que eu sou, do que eu penso, do que eu sinto, de como eu me sinto. O texto, o que Paulo chama a atenção, é que esse culto racional, que ele vai usar essa expressão, é uma resposta lógica à grandeza de Deus. E essa adoração começa por entregar a vida, ele diz assim, entregar-se como sacrifício vivo, ou seja, que não se anula, que não deixa de ter existência, não deixa de ter a sua característica pessoal, mas que decide entregar a vida, que pensa ter. É muito interessante, porque eu acho que é exatamente isso. Nos bastamos, nos sentimos, temos uma impressão que nós somos suficientes à revelia de Deus. Me lembro como Stephen Hawking tinha uma série de documentários no canal Discovery Channel, onde ele usava para falar a respeito do evolucionismo em contraste com a criação, e ele dizia, como o título do programa era A Não Necessidade de um Deus. Faz parte da cosmovisão do nosso tempo. Encarar a realidade sem dizer: por que precisamos de um Deus? Para que um Deus? Para que Deus? Eu me viro. E se a vida terminar?
que termine. Quero aproveitar ao máximo o tempo que eu tenho disponível. Mas não há ninguém que governe sobre isso. Não há um Deus. Pare e pense sobre a vida que você tem. E experimente a vida que Deus tem para te oferecer, para poder viver. E viver o que? Ele vai dizer assim, para que vocês experimentem a perfeita, a boa vontade de Deus. Que muitas vezes nos é desconhecida exatamente porque a gente ainda fica hesitante em mudar. Aliás, quanto mais velho a gente fica, mais duro fica de mudar. Como pessoa de idade é ruim de mudar? Eu falo porque também não estou tão novo assim. Como é mais difícil reconhecer que a gente pode ser diferente. Entrega a vida que você pensa ter para poder viver. Desejar e buscar a santidade daquele que satisfez a justiça de Deus. O que significa isso? E isso eu digo a respeito dessa nossa dificuldade de mudança. Em vez de você olhar para si mesmo e dizer que é um sistema fechado, que não pode mais ser transformado, o meu ser é um sistema bloqueado. Talvez uma expressão muito forte, hoje alguém foi bloqueado. E o seu perfil, você diz, está bloqueado. E diga, não está bloqueado. Ele ainda pode ser transformado, pode ser mudado à imagem do santo e perfeito Senhor Jesus. Esse é o nosso alvo. Esta é a imagem que está bloqueada, que deve ser espelho para mim. Mas você já não sabe, não tem mais jeito. Tem jeito. Mas você precisa querer e desejar. Rogo aos seus irmãos, pela misericórdia de Deus, que vocês se entreguem. E se entregar e dizer assim, sim, eu quero, eu desejo ser mudado. Algumas disciplinas terão que ser estabelecidas. Alguns desafios terão que ser aceitos. Mas até aqui parece que a gente está falando um pouco muito de sinais exteriores. Mas o texto vai dizer literalmente, alguma coisa precisa começar a mudar dentro da nossa pessoa. Apresentar o corpo, não simplesmente com uma presença física, mas a partir de uma mente que é renovada e transformada. Você precisa tomar uma decisão crítica de uma santa rebeldia. Sabe, dizer para a cultura dominante e olhá-la sob o prisma, dizer assim, eu não tenho que aceitar todas as coisas que esta sociedade, esse pensamento me impõe. Nós vamos assimilando algumas coisas e vamos nos transformando em coisas muito estranhas. Você se lembra lá do texto no começo do Salmo 8, que dizia que o homem foi criado e ele é distinto de toda a criação, um pouco menor do que Deus, ou um pouco menor que as criaturas celestes, mas que ele deve sujeitar, e isso está também no texto de Gênesis, todas as coisas criadas. No entanto, nós vamos transformando, e essa transformação da cosmovisão do nosso tempo, e você não percebe o quanto ela entra em nossa vida. Respeito, talvez, a consideração que você tem pelo seu pet. Mas essa semana ainda uma outra reportagem que assisti, eu fico sempre impressionado com o que está por trás dessas ideias. Um escritório de uma empresa dessas que hoje tem uma visão um pouco diferenciada da sua estrutura de trabalho, aquelas mesas todas juntas, não salas separadas, mas todos os trabalhadores podem trazer o seu pet para o escritório. E só tem que combinar o seguinte, tem dia que pode cachorro, tem dia que pode gato. Porque levar gato e cachorro no mesmo dia, você imagina o que aconteceria, né? Aí a reportagem vai passando, aqueles cachorros correndo do escritório para lá para cá. Um monte de cachorro correndo. E o pessoal na mesa trabalhando. Não sei como é que trabalha com cachorro correndo, mas é o jeito. Aí depois eles entrevistam as pessoas e um rapaz com o seu cachorro no colo e diz assim, você não sabe como é bom isso, poder trazer meu filho para cá. Aí depois a moça, e a minha filha? Filho? Filha? Sexta-feira eu fui no shopping.
de dar uma passeadinha, ou com a minha esposa, levo a minha sogra, sentamos na praça de alimentação, comemos, tinha uma placa na entrada da praça de alimentação dizendo assim, seu pet até aqui. Mas tem umas tantas mesas que estão lá antes, que é o pet friendly, onde você pode. E aí eu passo, tem um sujeito com um cachorro deitado em cima da mesa, onde outros vão comer. Bom, se você... Eu já vi isso também. Eu me lembro de uma casa, não foi aqui no Brasil, foi no exterior, onde a família comia e quando acabava de comer, dava para o cachorro lamber o prato. Aí depois que o cachorro lambeu o resto da comida, botava na lava-louça. A mesma louça que nós vamos comer depois também. Se para você está bom, para mim não. É uma questão de uma cultura que hoje está presente e dominante. Talvez você conheça a expressão hoje, muito falada da cultura woke, W-O-K-E, que é a ideia de desperto, acordado. O movimento começou, na verdade, quando houve aquela Black Lives Matter, quando houve aquela pessoa que foi morta nos Estados Unidos, que é George Floyd, lembra que foi morto, tal. Começou por aqui esse conceito de woke, a ideia de desperto, acordado, percebeu, se ligou na realidade. Mas essa cultura woke, ela ampliou muito esse conceito. E, interessantemente, na proposta de ser uma visão mais progressista e liberal, ela é extremamente intolerante com quem pensa diferente. Você já percebeu isso? Ouse questionar, para você ver como reage. É um despertar de uma outra vertente de um mesmo pensamento totalitário, que vai marcando, que vai pressionando a nossa vida como cristãos, de tal forma que o cristianismo precisa ser revisto, reescrito, relido. Você talvez já ouviu até alguns cristãos dizerem que a Bíblia precisava ser reescrita, para poder se adequar com o mundo que está em transição. Você precisa tomar uma decisão de uma santa rebeldia, crítica, que olha para esse mundo e diz assim, espera um pouco, o que é de fato progresso e o que não é? O que é de fato uma coisa boa e não boa? E para isso, eu preciso de uma nova disciplina, sujeita ao Espírito e à Palavra, onde o relativo dá lugar ao absoluto. E devo dizer uma coisa, renovar a sua mente é o apelo de Paulo, porque a minha sua mente é povoada por conceitos relativos. Você pensa assim, como pensa hoje, daqui a 10 anos você talvez vai pensar diferente, porque a sua mente muda. É muito vulnerável. Pense em algum dos conceitos que você tinha 10, 15, 20 anos atrás, tem mais idade talvez, pense em 50 anos atrás. O quanto você já não mudou? Mas é interessante que no dia a dia, no tempo presente, nós nos comportamos como se os conceitos que tem dentro de mim são verdades que não devem ser tocadas. E permeio e conduzo a minha vida segundo esses conceitos. O que Paulo está dizendo é transformar-se com um referencial que não muda. Como o Senhor disse, a palavra de Deus permanece para sempre. Perceba que eu e você precisamos de uma bússola, de uma constante, que nos guie, que transforme a nossa vida a partir disso. A partir de um referencial que não está sujeito às opiniões, às mudanças, às transformações, aos valores, à imposição deste ou daquele grupo, à ideologia esta ou aquela, para dizer que há uma cosmovisão, sim, a ser vestida, absorvida, que provém da palavra de Deus que não muda, porque ela revela o caráter do Deus imutável. Que desafio é esse? Que mudança é essa que eu preciso experimentar? Que realidade é essa que eu preciso abrir meus ouvidos, minha mente, para poder dizer, a vida pode e deve ser diferente? Não posso ver enganado às mercês das minhas impressões, emoções, motivações, ânimo,
desânimo, impacto daquilo que leio, daquilo que escuto, daquilo que a mídia me passa, de políticas, de ideologias, de governos. O que realmente é eterno? Mas esta realidade precisa ser confrontada também, que não é somente um comportamento exterior. Não é um chamamento a um tipo de uma vida monástica intelectual, no qual eu me separo da realidade do mundo em que vivo e vivo uma realidade à parte. Mas uma realidade de um pensar, de um sentir, de olhar a vida a partir de um prisma transformado pela verdade eterna de Deus. E ir de encontro, sim. E não a ideia do monástica de separar-se e ver só, mas do ide. Da ideia de corajosamente, inteligentemente trazer a este mundo uma mensagem de luz, de graça, de referencial, desafiadora, que tenha também uma linguagem, uma implicação que eu diria pragmática, ou seja, que as pessoas vejam que funcionam. E por isso eu e você somos desafiados a não nos separarmos e irmos de encontro. Que as pessoas precisam ver, conviver, experimentar, ouvir, olhar. Isso é uma das coisas que hoje gera espanto em muitas pessoas na nossa sociedade, são casamentos que perduram, não é verdade? Quando você fala assim, tenho 15, 20, 30, 40, 50 anos de casado, você, nossa, puxa, esses são os estranhos dos nossos dias. Essas são as pessoas que destoam. Ainda ontem, no Café dos Homens, o nosso preletor compartilhava a respeito de... E falou de um pastor, de uma pessoa que conversou com ele, que ele disse, o pastor da minha igreja está no 5º casamento. Que estranho. Não conheço a pessoa. Mas essas coisas vão se mudando e os relacionamentos são tão superficiais. E a gente é capaz de transformar e abandonar um relacionamento como quem troca de roupa, como quem compra um sapato novo, porque aquele sapato velho, já não estou gostando mais dele. E o fascínio por um sapato novo parece tão atraente quando para algumas pessoas é o de um relacionamento novo. Deus nos chama a uma coisa bem diferente. Por isso, é interessante como refazer uma rota de santidade tem a ver com alguma coisa que acontece dentro do nosso coração. Paulo escreve aos Filipenses esse texto bastante conhecido de todos vocês, que diz, finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou de louvor, pensem nessas coisas. É claro que tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, passa pelo prisma deste filtro da cosmovisão que uma pessoa tem. O que, afinal de contas, é nobre, é verdadeiro, é correto? Numa perspectiva, deixe-me usar a palavra woke, porque talvez ela seja uma palavra das mais usadas hoje para identificar o pensamento dos nossos dias. O que nesse pensamento é nobre e correto? Essa semana é muito interessante o que acontece, né? Nós tivemos nessa semana Marcha para Jesus. Números são sempre difíceis, porque depende de quem conta ou quem diz que é, mas os organizadores da Marcha para Jesus falavam em 2 milhões de pessoas. Acho que ontem teve a Marcha dos Transsexuais. Hoje em São Paulo é a Marcha do LGBT e mais algumas letrinhas mais. Estão esperadas 3 milhões, 1 milhão a mais do que a Marcha para Jesus. Quem é que vai contar? A gente não sabe, depende de quem conta a história. E é interessante que o governo só vê uma coisa, movimenta a economia da cidade. Isto é o que importa. Para cada um desses grupos, o que é correto? O que é verdadeiro? O que é nobre? O que é puro?
o que é amável, tudo o que é de boa fama. Você percebe como essa coisa tem que ser tem que haver algum referencial. Mas nós, como cristãos, podemos simplesmente abdicar do pensar para dizer, basta cumprir ritos. Fico na minha, não discuto, não digo nada, não opino, não penso, apenas cumprirei os ritos. Domingo que vem, conte comigo. Domingo de manhã estarei aqui. Vida que segue. Mas como está o seu coração? Como está a sua mente? A rota da santidade é um caminho de dentro para fora. Não é um caminho de estabelecer simplesmente conduta. Não é um caminho de botar na agenda o dia a dia na igreja. É muito bom que você venha à igreja. Não estou dizendo para você tirar isso da sua agenda. Mas você não satisfazer com isso. Você precisa ser um núcleo de resistência dentro do seu coração e da sua mente. Uma posição de santa rebeldia no pensar, no viver, no agir, a partir de uma transformação interior que é obra do Espírito Santo de Deus. E quando eu digo que esta palavra, isso tudo que é puro, tudo que é justo, vai brotar de dentro para ser expressão do exterior. Eu digo que é uma questão de tempo, porque não é só tempo pensando nisso, mas é do espaço que ocupa em sua mente. A sua vida com Deus não pode ser um departamento da sua vida. Ela não pode ser um espaço no seu pensar. Ela não pode ser um espaço de como eu lido com as questões espirituais. Mundo espiritual, mundo real. Há pessoas que vivem assim. Negócios não têm a ver com espiritualidade. A dinâmica relacional de pessoas no ambiente de trabalho ou acadêmico não tem a ver com a minha vida espiritual. Esses são os outros, os quais não concordo, não penso como eles, quero distância deles. Mas o que a palavra de Deus nos chama é que esta palavra de Deus, eterna, não relativizada pelas pressões de opinião pública ou de ondas do pensar, que muitas vezes é marcada para acomodar os próprios pecados. É muito interessante, quando o ser humano começa numa rota de afastamento de Deus, o sentimento da moralidade, que é expressão da própria imagem de Deus em nós, ela começa a estabelecer e a construir estratégias de amenizar o sentimento de culpa. E é muito interessante como a gente faz esse mecanismo constantemente. Você lembra do seu tempo de escola? Quando você tirava nota baixa e chegava em casa e tinha que contar para o seu pai, para a sua mãe, como é que você justificava a sua nota baixa? Eu acho que você já usou esse argumento. Todo mundo foi mal. E o próximo recurso é dizer que o professor é muito ruim. Você constrói uma estratégia de argumentação para desculpar o que é culpa sua. Você tem problemas conjugais, você diz, mas você conhece minha mulher? Conhece meu marido? A gente vai construindo esses argumentos e quando o ser humano começa a ser envolvido no pecado, a sua mente começa a ser permeada com busca de argumentos, desculpas, para construir uma visão relativizada para acomodar-se, para que não haja espaço de sentimento nem da minha própria moralidade, nem do Espírito Santo apontando o meu pecado. Bloqueio.
Ah, mas o mundo mudou. Ah, mas espera aí, século 21. Deixe-se transformar. Entregue-se. Tempo e espaço na sua mente para ser marcado por aquilo que é eterno. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. E Paulo começa com esse apelo, porque a palavra misericórdia aqui atrela com a ideia da aliança de Deus conosco, a nova aliança de Cristo Jesus, pelo sangue vertido na cruz. Paulo está dizendo, Jesus deu a vida por você. Ele morreu na cruz pelos seus pecados. Rogo pela misericórdia expressa de Deus no sacrifício da cruz, que você se entregue. E quando diz entregar-se como sacrifício vivo, o corpo é secundário, mas a sua mente, o seu pensar, precisa ser entregue aos pés da cruz. O relativo, dando espaço ao absoluto. E a minha pergunta para concluir nesta manhã e orar com você. Pergunte a Deus, se hoje quando você for embora daqui, você vai dizer para você mesmo, já cumpri minha obrigação, já fui na igreja. Nada mais longe do que uma verdadeira espiritualidade. Nada mais longe da possibilidade de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Peço que Deus sonde o seu coração. Não venha aqui para cumprir tabela. Venha porque você ama Deus, porque você quer adorá-lo, porque você tem uma família, porque você tem irmãos, porque você cresce, você é transformado. Você transforma num sacrifício vivo quando você se entrega esta vida com Deus. Quero te dar alguns segundos para você perguntar para o Senhor como vai seu coração e a sua mente. Como está a sua cosmovisão? Como você enxerga a sua vida com Deus? Deus amado, nos ajuda, Pai. Talvez a rota de santidade que temos pensado estar percorrendo está fundamentada num caminho errôneo. Não distinguindo, não mais compreendendo Deus como um Deus pessoal, interessado de amor, mas o vendo uma simples energia expressa, talvez em manifestações de bondade, na beleza da criação, mas não como um Deus vivo, que ama, que se interessa, que reage, que age. Corrige, Senhor, quando o nosso conceito de caminhada contigo se restringe a estabelecer algumas regras de conduta legalistas, agenda, ir à igreja 1, 2 vezes ao mês, mesmo todos os domingos, com esse sentimento de cumprir minha obrigação. Oh, Deus amado, nos dá uma dimensão nova deste entregar-se, de experimentar a renovação da mente, de nos oferecermos como sacrifício vivo para que o culto seja com essa expressão de culto racional que faça sentido, real sentido, quando estamos diante de Ti. Que o canto não seja o simples olhar crítico sobre instrumental, sobre estilo, mas que as palavras que são cantadas ecoem em nosso interior como expressão de um entendimento de que aquilo representa e que verdade revela.
porque o nosso culto precisa ser um culto lógico, inteligente, de expressão emocional, mas com conteúdo real. Deus amado, que a verdade da tua palavra ocupe a nossa mente, em tempo e em espaço, dominando todos os aspectos do nosso enxergar. Que a nossa cosmovisão seja transformada. Se precisa o Deus, para alguns de nós ela precisa morrer, para que uma nova visão, uma nova cosmovisão, possa ser em nós implantada, por obra do Espírito Santo de Deus, poderoso para nos moldar à imagem de Jesus Cristo. Pai querido, nos ajuda, Senhor, pelas misericórdias de Deus, pelo sacrifício da cruz, pelo preço do sangue vertido na cruz, que nós não desprezemos tão grande salvação. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu nos chama a um caminho de santidade que tem a ver com os nossos relacionamentos, com a nossa mente transformada, com a nossa visão do Senhor. Obrigado, Pai. Despede-nos em paz. Prepara-nos também para o culto desta noite. Tempo também precioso de ouvir a voz do Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, hoje à noite nós temos um pregador convidado, Carlos Abarca, da PMI. Ele esteve com a gente 2007 para trás. Eu não sei nem que ano que foi. Mas eu me lembro que eu não esqueço dele. Foi realmente uma mensagem muito boa. Não me lembro que ele pregou, mas eu sei que eu não esqueci dele. E ele vai estar conosco hoje da PMI, vai estar conosco hoje à noite. Você é muito bem-vindo a estar conosco. Se você não puder vir, acompanhe a gente pela internet. Vamos estar juntos, também, ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe, inimigo abençoado, que você vá para casa com alegria no coração de quem não cumpriu tabela, né? Não cumpriu a obrigação, mas veio para adorar o Senhor. Que Deus te abençoe. Amém.